Agora já está na hora, né, da gente receber o nosso convidado de toda segunda-feira aqui no nosso Edição Manhã, no nosso quadro Painel Regional. E hoje nós estamos recebendo aqui Samuel Leite. Ele é jornalista, publicitário, presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda de Campinas, né? E trabalha aí com comunicação há muito tempo. Eu gostaria primeiro de agradecer a sua presença aqui no nosso Edição Manhã. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Bom, gente, hoje a gente vai falar, né, a respeito aí da era digital, porque o Samuel trabalha, né, desde 1998 aí com essa era digital, né? Hoje a gente vai falar a respeito da publicidade, da propaganda, né, nesse sentido, porque Campinas tem, né, a APP que já existe há mais ou menos 40 anos e um dos objetivos é auxiliar as pessoas, né, os profissionais e também as empresas. Eu queria que você falasse um pouquinho desse objetivo da APP aqui em Campinas. Pois é, a missão da APP justamente é atuar dentro desse ecossistema de publicidade, né, de publicidade de comunicação, e o nosso grande objetivo é trazer todos os agentes que a gente chama, os agentes digitais, né, as agências, os veículos como aqui, a Rede Família, enfim, os estudantes, todo esse ecossistema em torno do segmento de comunicação e publicidade. Então não é só trabalhar a questão das boas práticas, mas também da formação dos futuros profissionais de comunicação. O que, na verdade, né, é um mercado desafiador, né, porque muda a cada segundo. Na verdade, a gente tem inclusive uma frase que é muito dita, né, é que a propaganda é a alma do negócio, né? E que também várias pessoas usam que a melhor propaganda é aquela de boca a boca, mas o que muita gente não sabe é que para fazer uma publicidade, né, uma propaganda que viralize aí, que vire realmente um comercial conhecido, como tem vários que a gente, só de puxar na memória, a gente já lembra, né, consegue associar, não é um trabalho fácil, né? Não é algo que surge do dia para a noite, precisa de muita criatividade, muito estudo também, né, para saber o que aquele mercado pede, o que aquele cliente pede. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto para a gente, que não sabe como que funciona esse meio de criação. A comunicação, a publicidade de maneira geral, né, ela tem muito a junção entre duas coisas. A questão do encantamento que você falou, né, de gerar nas pessoas um desejo de compra por um produto ou serviço, mas cada vez mais a gente está usando, digamos, uma outra parte do cérebro, que é a parte da razão, dos dados, né, e a tecnologia, o momento que a gente vem vivendo hoje, com a inovação, com a inteligência artificial, vem trazendo uma nova camada para a indústria da publicidade, que é justamente entregar para as pessoas atributos de fato de uso, de aplicação prática daquele serviço ou produto que a gente está consumindo. Então a metáfora é usar as duas partes do cérebro sempre que possível para encantar e evidentemente trazer benefícios reais para o consumidor, né? E a gente sempre imagina, né, uma agência de publicidade, assim, um local bem descontraído, né? Com pessoas bem descontraídas também, porque exige muita criatividade, né? E às vezes aí o pessoal pode achar que é o mercado ali, eu vou lá, vou me divertir, não é bem assim. Existe também aí uma certa cobrança, porque o mercado exige essa produção de publicidade, a disputa, né, entre os mercados hoje, principalmente hoje, ela é muito diferente do que era há muito tempo atrás, então precisa criar e criar. E às vezes a criatividade falta, né? E aí como é que faz? Eu acho que aquela máxima que é 99% transpiração e 1% inspiração é o que se aplica de fato na prática, né? E a questão da criatividade também é um instrumento que você vai estimulando como um músculo. Então, quem trabalha na parte criativa, e publicidade ele é muito mais do que só a criatividade, né? Como eu mencionei, tem toda a parte de planejamento, a parte de identificar quais os veículos ou quais os canais que vão trazer melhor, que vão exponenciar melhor a mensagem que a gente quer trazer para os consumidores. Então existe todo um conjunto de profissionais que atuam dentro das agências e dos agentes de publicidade e comunicação. Então é 99% transpiração e 1% inspiração. É realmente um trabalho árduo ali, né? Mas esse mercado, né, ele mudou muito, gente. Começou com os primeiros relatos que a gente tem, né, de questão de publicidade lá em 1800, né? Que era aí o que a gente chama hoje, era bem parecido
com o que a gente chama de classificados, né? Inclusive, eles usavam isso para venda de escravos nessa época, viu? Depois aí veio o surgimento do rádio, e aí foi a era dos jingles, muito usados, inclusive, nas campanhas eleitorais, né? Uma disputa enorme aí dos candidatos para quem produziu o melhor jingle. Aí, lá em 1950, com o surgimento da televisão, mais uma vez as propagandas passaram aí por uma transformação enorme. E hoje outras transformações. Mas de lá para cá, do impresso até a TV, foi um momento de muita mudança, né? Sim, a gente teve uma jornada enorme, como você bem colocou, nessa linha de tempo, né? E hoje a gente está passando por uma transformação ainda mais interessante ou mais significativa, que é o advento do meio digital, mas não como um elemento, como um canal. Acho que a gente até já passou dessa fase do digital como sendo percebido como um canal. Hoje o digital ele é parte da experiência de compra, né? Quando a gente está conversando, por exemplo, o nosso espectador sabe disso, quer dizer, a gente é offline e online toda a parte do tempo. Né? Na medida que você carrega um celular no bolso, você está convergindo naquele momento, né? Numa experiência, digamos, mundo real, mas também sendo impactado por mundos digitais. E o profissional de propaganda, de comunicação como um todo, precisa estar atento a essas jornadas que o consumidor está e principalmente, acho que esse é um grande ponto importante hoje, de não interrompê-lo desnecessariamente, uma vez que a gente é interrompido todas as vezes. Então, para consumir, para vender um produto de maneira adequada, você precisa impactar o teu consumidor no momento exato. E é aí que o planejamento, que a tecnologia, que a inovação entra como um instrumento importante. Tem até um documentário que fala a respeito disso, né, da inteligência artificial e de como esses algoritmos, né, da rede social e até da internet chegam até a gente. Como é que eles sabem? Às vezes dá a impressão que o celular descobriu o que você está pensando, né? Você pensou em algo ali e de repente aparece ali para você uma propaganda, chega a ser assustador às vezes. Esse talvez seja nesse momento o grande desafio de quem trabalha nessa área. Sem dúvida, porque de novo a gente vive o que se chama de a epidemia da infoobesidade. A gente é abastecido com muita informação e a gente não consegue digerir essa informação. Você termina o seu dia com uma sensação de que você não consumiu toda a informação que você tinha, todos os produtos que foram te ofertados e assim por diante. Então, cada vez mais, até para você conseguir... Por isso que as redes sociais, inclusive, até pegando carona nisso, são muito sedutoras, porque elas te entregam pequenas recompensas, que é o tal do like, né? Que é aquele coraçãozinho que você recebe quando você posta. Então, quer dizer, todo esse movimento, esse momento de muita informação conectado com essas micro-recompensas é um ambiente extremamente sedutor para que o consumidor seja ali impactado. Mas a grande importância, né? o grande ponto de atenção para as marcas, para as empresas de maneira geral, é entender que a gente precisa impactar o consumidor no momento certo e de maneira correta, porque o consumidor pode ser tudo menos bobo, né? Então ele vai saber se ele está sendo enganado, se eu estou vendendo alguma coisa que ele não quer comprar naquele momento, e o efeito colateral disso é muito nocivo. Então, relevância é a palavra do jogo. E a gente percebe, né, essa diferença em questão de oferecer da maneira certa e na hora certa na compra física, né? Quem nunca entrou numa loja, foi importunado por um vendedor, né? Uma vendedora ali que você percebe que a pessoa está precisando talvez bater aquela meta dela do mês, né? Ou está de olho na comissão e quer te empurrar vários objetos ali. Você até sai da loja, né? Porque você perde até o prazer de estar olhando ali, chega a incomodar. Você sai e faz a compra na loja ao lado. Isso acontece também na questão digital, né? Porque até mais facilmente, porque a gente tem a possibilidade de bloquear, né? Você bloqueia aquela conta que te enche as paciências e aí aquele mercador, né, aquele cliente seu, no caso da propaganda, perdeu uma possível venda, um possível comprador ali em potencial. Então, isso acontece também, só que de outra forma, né? Não dá para você ser inconveniente também no digital. Até porque o poder de impacto do digital é muito maior do que o mundo físico. Porque se imagina, pegando a metáfora que você trouxe, né? Você está entrando numa loja e a vendedora ou o vendedor vem te oferecer alguma coisa, ele não sabe o que você quer. No digital, a gente vai saber o que você quer, porque a gente sabe aonde você acessou, quais os produtos que você clicou, enfim, todo o que se convencionou a chamar de o algoritmo da compra, né? Toda essa percepção, essa inteligência sobre o teu interesse de compra é exponencial. Então, por isso que é importante você, como marca,
saber o momento exato, né, aquele tempo exato da compra, onde você precisa eventualmente impactar o teu consumidor de maneira assertiva, né, para não gerar uma frustração, né? E tem como fazer isso? Qual é o segredo disso, né? Porque a gente pensa às vezes, como eu disse, chega a ser assustador, né? O celular te oferecer algo que você só pensou. Porque tem aquela questão de falar, ele capta algumas palavras, né, ali, e aí você chegou a comentar, ele vai captando, e aí vai pela inteligência artificial, ele vai, eu acho que ela precisa disso, acho que ela está querendo isso. É dessa forma mesmo que acontece? As marcas, as grandes plataformas, né, elas são muito incisivas em dizer que isso não existe. Quer dizer, você não há, digamos, a audição, mas a gente sabe que invariavelmente existem testes e aplicações práticas de uso, digamos, não autorizado, entre aspas, desse consumo, né? A violação, digamos, dessa privacidade, e isso é instrumento para poder potencializar compras nesse sentido. O que vem se discutindo nos últimos tempos, isso de maneira muito fortemente no mundo inteiro, é a questão da privacidade. Então, diversas plataformas, as 2 maiores plataformas de aplicativos do mundo hoje, já têm diretrizes muito práticas no sentido de estabelecer para o consumidor a consciência de que a informação está sendo transacionada, entre aplicativos. E isso é um instrumento que eles sempre usaram, né? Então eu estou num aplicativo A, esse aplicativo A manda essa informação para o aplicativo B, e quando eu entro no aplicativo B eu consigo ali ofertar algum produto, alguma coisa nesse sentido. Então isso já está sendo de alguma forma medido. E respondendo a tua pergunta sobre se é possível antecipar uma compra, sim, é evidente que sim. Sobretudo porque acho que todo mundo, inclusive está em casa, já está nos ouvindo, já passou por uma experiência como essa de não acredito que ele me ofertou isso que eu estava procurando, né? Então tem um lado bom nisso, nesse sentido, mas nem sempre a gente quer comprar muita coisa, né? Ou seja, aliás, não é bom comprar muita coisa, né? Então, por conta disso, o ideal é usar sempre muita cautela, principalmente as marcas, porque, de novo, a marca ela não vai ser percebida, ele está me importunando. Não, inclusive esse novo consumidor, ele simplesmente não compra mais, se ele chegar numa situação onde ele é importunado. Então, é muito importante ter cautela no digital. É um trabalho de inteligência que realmente chama a atenção, né? Desperta curiosidade. A gente fala que a pandemia, claro, né? Muitas vidas se perderam, mas, por outro lado, a pandemia acelerou o avanço, né, em alguns setores, que talvez isso demoraria mais de 10 anos para acontecer. No digital, isso também, né, a gente conseguiu perceber, deu para a gente notar que acelerou demais. As pessoas não puderam sair para comprar nas lojas físicas, e aí quem não tinha muito essa questão de comprar, né, pela internet, teve que ter, né? Não foi nem questão de opção, né? Foi uma exigência imposta pela situação. Isso mudou demais também a questão da propaganda, porque o que eu percebi é que, além da internet em si, né, desses aplicativos e de tudo mais, a gente observa que tem muitos influencers digital, né? Os influencers aí, eles estão realmente dominando muito a área de vendas. Você tá lá, você segue se você olhar nos stories dele lá de 10, 9, tem alguma publicidade ali no meio. Quer dizer, eles não vendem, na verdade, só o produto, eles vendem a imagem deles, né? Que mudou totalmente a forma de se fazer uma publicidade. Hoje vocês praticamente têm um produto pronto, né? Que são essas pessoas, que vocês localizam elas conforme a necessidade do seu cliente. Como que o influencer ajuda na propaganda hoje? De fato mudou significativamente a forma de fazer comunicação, né? A maior plataforma de vídeos do mundo hoje se coloca como broadcast yourself, ou seja, você é a sua própria emissora, e o influenciador digital no final do dia é um pouco isso, né? Ele é o seu próprio canal de informação. E hoje em dia, além dessa questão da importância de você ter diversos influenciadores digitais que pode ser instrumento de divulgação de um produto ou de um serviço, a maneira de fazer comunicação mudou na medida em que hoje as agências e as marcas não têm mais tanto controle sobre a mensagem. Essa mensagem ela é meio que dividida junto ao influenciador. Então o influenciador muitas vezes já tem um jeito de conversar com o seu consumidor, né, com o seu público ali, de certa forma, e isso precisa ser preservado para garantir a autenticidade.
E isso, na imensa maioria das vezes, é assim que funciona. Quer dizer, até para transmitir para o consumidor na ponta, enfim, é um elemento de que ele não está me querendo vender algo. É uma comunicação meio que conectada com o conteúdo. Né? Convencionou também se chamar em conteúdo de marca, ou branded content, né? Que é conteúdo que é feito com o tom de voz da marca. E esse conteúdo de tom de voz de marca tem que ser tem que estar, digamos, na mesma página, na mesma sintonia que o influenciador. Quer dizer, a gente nem percebe que está sendo influenciado a comprar, mas a gente está. Agora, além dessa questão, claro, da era digital e tudo mais, de todas essas alterações, a TV ainda continua sendo, né, um meio de comunicação mais confiável, né? A gente tem, claro, na internet muitas questões que são duvidosas e aí as pessoas às vezes acabam às vezes não apostando tanto ali na internet, principalmente o pessoal mais antigo, né? E quando se vê na TV, fala, não, eu vi na TV, deu na TV, é fato. Isso ainda vocês conseguem perceber também na questão da publicidade? Sim, acho que o jornalismo aí está muito conectado, né? Vou defender um pouquinho o meu peixe, que eu sou jornalista também de formação, então o jornalismo tem essa coisa da necessidade da checagem do fato. E a gente vem vivendo um momento onde que é essa epidemia de fake news que vem assolando o planeta. Então é muito fácil hoje, tem razão de cada um ser, digamos, o seu próprio canal de informação. Então é muito fácil você criar canais, sejam eles de venda de produto ou serviço ou simplesmente de informação, e divulgar qualquer conteúdo ali como sendo verdade. E a TV e os veículos de comunicação oficial de maneira geral tem esse preceito, né, de checar aquela informação, e eu acho que essa autoridade acabou legitimando esses veículos como sendo um instrumento oficial, digamos assim, daquela informação correta, né? E, por sua vez, os veículos, as lojas virtuais, enfim, os grandes estabelecimentos virtuais acabam trazendo um pouco essa reputação, muitas vezes porque eles se conectam com o que a gente chama de mundo real, né? Porque a pessoa, principalmente os mais velhos, quer dizer, acabam de alguma forma, não, eu conheço essa loja, ela existe, ela é de tijolo, né? Eu vi ela na televisão. Isso, eu vi ela, exatamente, eu vi comercial, enfim, isso traz uma autoridade para aquela marca, e isso é um elemento importante na hora do convencimento de compra. O que faz com que, na verdade, a TV, né, e a internet não sejam divergentes, né? Elas não competem, elas acabam até se completando ali, né? Você tem dois canais, você acaba atingindo aí várias faixas etárias, né? A galera mais nova na internet e a galera que gosta mais desse conceito da televisão. Isso acaba juntando, né? É normal um cliente, por exemplo, fazer um comercial, uma propaganda direcionada para a internet e outra direcionada para a televisão. O seu ponto é perfeito. O grande ponto de questão é o direcionamento, a adequação daquela mensagem para esses meios. Esses meios, de fato, são convergentes, são complementares, né? Sejam eles audiovisuais, no caso da TV e da internet, seja eles apenas em áudio, no caso, por exemplo, de rádio e podcast. Então, eles se convergem, eles estão sempre em sintonia. Mas cada conteúdo tem que ser produzido para o seu segmento, para o seu setor específico. Sobretudo porque são audiências diferentes. Né? Então a gente tem dentro do digital uma audiência muito forte em algumas plataformas, que é um público mais maduro, e públicos mais jovens, também dentro do digital. Então não é só o meio que precisa ser percebido, qual é a plataforma que eu estou impactando aquele consumidor. No final, a marca precisa estar com seus valores, com seu tom de voz sendo respeitado nesses dois ambientes. Porque o consumidor na ponta tem essa percepção, é tudo um fragmento. Eu pego um pedacinho do que a internet me colocou, um pedacinho do que eu vi na rua quando estou passando, vejo um outdoor, eu pego numa sinalização de placa, enfim, sempre eu tenho diversos elementos onde eu sou impactado. Por isso que é importante dizer que, no caso da publicidade, toda a estratégia de sustentação de comunicação, ou seja, os diversos meios são importantes, porque eles transmitem para o consumidor uma lembrança de marca que, por sua vez, gera consumo, né? E aí é onde faz toda a diferença quando você contrata, né, ou procura profissionais que são autoridades, né, na área de publicidade e propaganda, porque é um investimento alto
né? A gente sabe que não é um investimento muito baixo, né? Principalmente em veículos de comunicação, esse investimento acaba sendo alto e ele precisa dar retorno. Então você precisa realmente investir da maneira certa, procurar sempre profissionais que estão ligados aí, né? Profissionais que sejam realmente formados na área, né? Que tenham não só essa criatividade, porque criativo muita gente é, Sim. mas que tenham esse conhecimento de como o mercado funciona, né? Porque não basta você ter só ali criatividade para fazer um desenho bonitinho, né? Ou para você inventar um jingle ali. Você precisa saber onde você vai anunciar para você ter esse retorno, senão é dinheiro perdido, né? É isso. Aqui é a minha deixa para falar da PP Campinas e dizer que a gente, de fato, nossa grande missão na associação é congregar todos esses públicos, né? O estudante que está se formando agora, que vai ser o nosso futuro representante dentro do mercado de trabalho, as agências que são esses lugares, essas fazendas de criatividade, como você bem mencionou, e os veículos que é onde no final do dia a gente conta essas histórias, né? Então, o papel da PP Campinas é, de certa forma, colocar dentro dessa mesma mesa, dessa mesma sala, todos esses agentes e dizer, por meio de boas práticas, de bons exemplos, como é que esse mercado pode ser fomentado para o desenvolvimento da nossa indústria da comunicação, que ela é absolutamente importante e fundamental. Quer dizer, tem cliente para todo mundo, né? Você só precisa ali fazer essa publicação no lugar certo, né? Não adianta você querer vender blusa de frio aí lá no Nordeste, né? Onde é 40 graus direto, você não vai ter sucesso. Você precisa saber exatamente qual a necessidade e como você consegue atender o teu público-alvo, né? Porque por um lado auxilia demais, você auxilia pequenos empresários, né, a fazer vendas pelo e-commerce, mas por outro lado tem esses criminosos, né? O que você acha que falta? Falta lei? Falta talvez uma justiça mais efetiva? Eu acho que de fato a questão da legislação é muito importante, mas mais do que isso, acho que falta cultura de compra e de venda, falta informação, falta que o consumidor procure se atentar a esse tipo de coisa. Quando a gente vai comprar um produto ou um serviço num espaço físico, você vai numa loja, você se atenta a algumas coisas básicas. Se esse estabelecimento me parece ser correto, se as pessoas estão comprando, se tem gente atendendo, enfim, existe uma percepção de legitimidade naquela compra, né? E no virtual, como a gente não tem essa camada de percepção, a gente precisa se valer de outras coisas. E usar o que a internet tem de mais importante, que é a informação. Então pesquise. Hoje é muito simples, você bate um CNPJ, um CPF ali, vai atrás, pode ser que o cara tenha passado o CPF errado e tudo mais. Existem sites onde você autentica a reputação daquele estabelecimento. Se ele é um estabelecimento comercial, estabelecido de fato na internet, ele vai ter uma relação comercial com alguém comprou dele. Então, afira essa informação, busque, pesquise, e só após levantar todo esse conjunto de dados, faça efetivamente a compra. Quando a esmola é demais, todo santo desconfia. Realmente, né? A gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Bom, esse é um assunto que rende demais, né? A gente poderia passar horas aqui conversando. É um assunto que eu particularmente gosto bastante também, né? Pela coincidência da nossa área, você é jornalista também. Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas antes, eu queria que você deixasse um recado para quem deseja entrar nessa área, né? Tão chamativa na área de publicidade e propaganda. Qual que é o primeiro passo? Qual que é o caminho? Acho que o ideal é para o estudante, enfim, para a pessoa que já atua de alguma forma em outra profissão e quer adentrar no mercado de publicidade ou comunicação e propaganda, é primeiro buscar uma boa universidade, uma universidade que tenha formado bons profissionais. Aqui na região a gente tem inúmeras universidades, espaços para esse tipo de aprendizado, mas mais do que isso, não se concentrar só nesse espaço acadêmico, digamos assim. Hoje em dia a internet é um instrumento de complementaridade muito grande. Então você consegue ter muita gente, muita coisa, muita informação gratuita, inclusive, à disposição. E publicitário, no final do dia, é alguém que gosta de conversa, alguém que gosta, né, de conversar, de poder oferecer um bom produto, serviço, contar boas histórias, né? Então, se você gosta de contar boas histórias, se você se interessa nesse sentido, se você quiser transformar e vender produto e serviço, ou vender, por exemplo, inclusão, vender propósito, a publicidade também é um instrumento para isso.
venha para PP Campinas. Tá aí, tá certo, né? É realmente um mercado que chama muita atenção, né? Principalmente dos jovens aí que estão ligados mais nessa era digital, realmente acaba brilhando os olhinhos aí, mas é aquilo que você disse, né? 99% transpiração e 1% inspiração. Não dá para apostar só na criatividade, não. Conheça e melhore esse mercado, pode inclusive procurar vocês lá na app, né, para saber como é que funciona, para ver se é isso mesmo que você quer. É uma área muito promissora, precisa de pessoas, né, que realmente queiram trabalhar nessa área, porque sem dúvida nenhuma, como a gente falou, a propaganda é a alma do negócio, né? Para tudo nessa vida. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui e dizer que as portas da Rede Família estão sempre abertas. Eu que agradeço o convite, foi um prazer conversar contigo, com a tua audiência e estamos aqui à disposição.